Eu sou Mirna Ancelotti e esse é meu canal. É difícil falar sobre narcisistas, porque todo mundo acha, né, que pais, irmãos, parentes, que o ser humano em si, ele tem amor, que ele tem um senso de limite para a dor do outro. E quando a gente fala em narcisista, é evidente que não existe isso. Essa questão de olhar para o outro no narcisista não existe. Ele é o centro de tudo. Narciso. Quando a gente fala do sistema, né, do campo morfológico, do sistema familiar, a gente entende que existe hierarquias, coisas a serem cumpridas no campo. Quem não faz isso fica em dívida com esse campo. Isso é inquestionável. Mas isso é um trabalho. Sim, é um trabalho, é estudo, já é comprovado. Hoje nós temos a ciência quântica claríssima para dizer sobre a lei do retorno. Isso, assim, é uma coisa que não tem mais como fugir. Existem profissionais, existem pessoas que estão aí no mundo aleatório, aí na Matrix, sei lá o que eles, né? Mas o que a gente tem que entender sobre essa questão? Que na vida existem energias que devem seguir uma ordem. Isso é inquestionável. Essa energia, ela não pode estar estagnada num lugar ou numa pessoa. E ela não pode estar estagnada ou voltada, né? Às vezes ela nem está estagnada, ela está voltada mesmo, ela está indo para o passado, para a morte. O que é ir para frente? Né? O que é a minha energia do meu sistema morfológico, do meu sistema familiar? Ir para frente é olhar para os meus descendentes e não para os meus antepassados. O que é o meu antepassado, gente? São os meus pais. Meus pais são meus antepassados. Eu tenho que respeitá-los. Eu tenho que reverenciá-los. O que é reverenciá-los? É ver a vida deles, não julgá-los, pegar esse bastão da corrida e falar, agora é comigo. Sou eu que vou fazer daqui pra frente, né? E tem que ter uma reverência, porque é lógico, se são narcisistas, se são doentes, se são psicopatas, isso não importa, você está aqui agora. Agora a bola, o bastão está com você. Quando eu fico olhando para esse pai, ou para essa mãe narcisista, ou para essa família tóxica, ou para esse irmão tóxico, ou para, né? Porque assim, é muito difícil você ter um irmão narcisista, psicopata, disfuncional, numa família tóxica, e os pais ou alguém que reflete esse poder patriarcal ou matriarcal num sistema não ser. É real que essa pessoa passa por essas questões. Então, assim, é muito interessante, né? Eu já busquei tanta coisa. E eu vejo, eu tô nos grupos aí de mães narcisistas, de pais narcisistas, né? Eu falo até que não existe mãe narcisista. A mãe, ela é representada nos contos de fada pela madrasta, pela bruxa, né? Então, assim, a mãe narcisista, ela não é mãe, na verdade, ela é madrasta, né? Ela não teve esse filho, né? Ela não gerou esse filho de verdade, ela não gerou na questão do alimento real, né? Ela gerou e utilizou daquele alimento que ela ofereceu
pro seu filho. Ela viu que tipo de poder que tinha em cima disso para seu próprio benefício, sendo que o correto é para a vida, não para mim. Então, se eu estou querendo para mim, eu já estou rompendo com as leis do campo do sistema familiar, com o campo morfológico. Aí você fala, mas isso é uma loucura, porque nada a ver, então é magia. Não. Então, assim, não é magia, porque quando você faz um campo morfológico, eu, por exemplo, trabalho com constelação fluvial. Por que eu sou tão apaixonada pela constelação fluvial? Porque a água, ela é magnética, né? Ela tem um movimento. E quando você faz esse movimento para ver o que está acontecendo, né? Porque o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Então, o que eu reflito no meu meio ambiente, se você quer conhecer uma pessoa, é só você olhar o meio ambiente dela, né? A organização, a não organização. A mesma coisa no campo morfológico, mas o mais interessante é você ver isso se movimentar na sua frente. Né? Então, você, lógico, você põe num veículo que conduz, um veículo condutor como a água, que conduz energia, conduz também os bonecos, conduz também aquilo que você faz para representar você e o seu sistema, seja o que for. Quando a gente faz um trabalho de dinâmica, né? Então, você faz aquela coisa, escreve num papelzinho que vai sair para um, que vai sair para outro. Isso tem a ver, né? Tem energia. Por que, que o papelzinho cai exatamente naquilo que você tem que trabalhar? Me diz. Bom, através de vários estudos, então você vê muita gente estudando, fazendo. Hoje tá assim uma loucura, né? Virou o boom do momento. Essa coisa da constelação. E é ótimo mesmo, é real. E ela dá tantas possibilidades, porque está tão relacionada com a ciência quântica, que não tem como. Eu falo que o Fernando Freitas, a Carla Queiroz, eles são felizes, eles foram felizes em juntar, né? Eles conseguiram juntar. Então, quando eles juntaram, porque era um sofrimento, né? Porque o profissional de psicologia não pode utilizar a constelação, né, como técnica. Então é um sofrimento você ouvir, por exemplo, uma pessoa que está nesse mundo e ele não pode se identificar ou usar técnicas, né, bem trabalhadas por um profissional que sabe fazer esse trabalho e mostrar corretamente o que está vendo. Ah, mas aí você está sentindo, né? Não, você não sente, você aprende, como no processo terapêutico que você desenvolve com o seu cliente, até na psicanálise, a ver por trás do processo, né, o que aquilo está realmente querendo dizer. Porque o que simboliza você, o que simboliza o seu problema, eles são atraídos por alguma coisa. Da onde vem isso, né? Então, no campo, você sabe o que é presente, o que é passado, você sabe. Às vezes, nem sempre fica tão claro assim o presente e o passado. Então, você vê que não está claro, não é por aí que a água está falando, não é por aí que as coisas estão caminhando. Então, o que você coloca? A sua análise. Inclusive, já aconteceu e acontece de você colocar a sua análise e o cliente entender outra coisa. O que é muito louvável e tem que ser levado em consideração, sim. Então, é um processo onde todos interagem, né? Então, não é só o sentir, né? É uma comunicação, são sinapses conscientes, reais. Então, isso é apaixonante, né? Isso é apaixonante. Não tem como não ser, é como se fosse um novo universo. Como eu já venho explorando esse mundo há muito tempo e sempre você encontra o que? Limitações, né? Você encontra aqueles profissionais que começaram a lidar com a constelação, com a hipnose, lá naquele momento em que eles sabiam que aquilo tinha um significado. Aliás, a gente deve muito a eles. Mas eles levaram para essa questão da apresentação, né? De se vincularem para ganhar dinheiro, para ficar conhecido, a órgãos, né, que poderiam levar esse trabalho para frente, mas não órgãos que fossem totalmente alheios àquele ganho, né? Então, por exemplo, eu, uma profissional, me vincular a um Lions ou a um Rotary para aparecer, entende? Para fazer meus shows, né? Para
me vincular ou fazer parcerias com outras coisas que não tem a ver com o processo de cura que esse campo traz, né? Que esse estudo traz. Mas isso é válido e foi muito válido, porque através disso muitas pessoas que não tinham conhecimento fizeram um curso, né, estudaram e levaram avante. Então houve um processo de grande expansão, porque todos todas as pessoas, mesmo as que não estavam só trabalhando e tratando pessoas, tiveram esse conhecimento. E isso expandiu realmente, deu um corpo, né, hoje para o trabalho que é o trabalho vinculado. Eu falo de cura, gente, eu falo de cura porque assim, você ver o processo é uma coisa, tá? E você começa assim a lidar, né, com todas as pessoas que são consteladoras, com uma coisa ali que vai abrindo, né? O campo ele vai trazendo, existe uma energia ali que, porque a lei do amor tá no campo. Se você mexe com isso, se você olha para isso, se você começa a se conectar com as leis, né? Tipo, poxa, eu tô tomando o lugar da minha mãe. É lógico que eu não vou estar aberta a um relacionamento. É lógico que eu tenho dificuldade de lidar com a minha mãe. É lógico. Né? Não sei porque minha mãe não me olha na cara. Eu tô num lugar que não é meu, que não me pertence. Por que eu tô naquele lugar? Porque ela deu abertura? Porque ele deu abertura? Aonde foi o problema? Então, um profissional sabe aonde foi o problema. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise de caráter para saber qual é o caráter corporal dessa pessoa. Ela está mostrando que ela está na dor do rígido. O que é a dor do rígido? A dor do rígido é aquela criança que não saiu da triangulação papai e mamãe. Ela continua triangulando, ela continua lutando pelo espaço, pelo amor do pai e pelo amor da mãe. Então ali você sabe que quando o campo mostra, tá tendo uma movimentação energética. Quer dizer, fica muito claro, se essa pessoa ela mostra esse caráter, quer dizer, não é uma, quando a gente faz um trabalho de análise de testes para concurso, o que a gente faz? A gente faz uma bateria de exames, para quê? Para que todos eles validem o que a gente está falando, todos. Se um não validar, então você já não está 100% certo naquilo que você primeiramente pontuou como hipótese para a situação da pessoa, tá? Então assim, são análises de perfis e N coisas que você pode estar utilizando, N instrumentos para isso. E são instrumentos que têm que ser realmente validados, né? Por estudos, né, desenvolvidos. Nisso, o psicólogo, ele tem esse olhar, né? Ele tem esse olhar para essa questão. Aí você fala científica? Não, é um estudo, é científico e eles têm instrumentos para trabalhar, mas isso não quer dizer que a pessoa que esteja trabalhando é extremamente científica. Né? Porque ela estudou psicologia, então ela entende que existem regras também a seguir. E é por isso que eu assim, valido pessoas que vão para a área da constelação e que vão para a área da análise de caráter, que não é só do psicólogo, é de qualquer pessoa. Então, uma pessoa que tem conhecimento de análise de caráter, ele pode trabalhar com vendas tranquilamente, ele pode trabalhar na parte de direito muito bem, né? Fazendo um ótimo trabalho. Porque, assim, é muito angustiante para o profissional não saber com que ele está lidando. Então, assim, ele vai proteger uma pessoa que é totalmente nociva ao sistema, né? E pode até perder, ele pode até perder, porque ele está brigando com uma força que não quer que aquele ser que é mal venha a se dar bem, entendeu? Existe uma força. Então, essa força ela vai ficando cada vez mais concentrada. Isso se transfere aonde, gente? Se transfere até no corpo da pessoa. Você vê pessoas que têm energias concentradas nos seus, nas suas couraças, a gente pode falar nos seus chakras, né, gente? Né? Hoje em dia tá tão evoluído, né? Então, eu achei tão interessante porque quando eu comecei a me interessar, aliás, eu entrei no estudo da psicologia muito já aberta a isso, só que a psicologia totalmente me fechou, então eu falava assim, o que não é tradicional eu não vou entrar, né? Nessas loucuras de hipnose e tal, mas não tem jeito, porque quando é pra ser, você vai. Então eu comecei a levar um monte de pancadas,
na vida, não ter os resultados esperados, né? Fui desenvolvendo e fui conseguindo ter a percepção de ver além, né? No meu cliente, na clínica. Então, o ver além, quando acontece com o profissional? A partir dos 5 anos de trabalho. Então, com 7 anos de trabalho, que foi o meu caso, foi quando eu consegui falar. Eu hoje consigo entender a teoria que eu aprendi lá atrás. O que é olhar para o meu cliente e ver o que ele realmente está manifestando para mim. Não só aqui, por trás do que ele está falando, na dor dele, né? Ver a sombra dele. Isso não é assim, né? Estou estudando a sombra do meu cliente, né? E estou estudando, então eu estou conseguindo ver? Não se vê assim. Porque se fosse assim, quando você conversa com uma pessoa, qualquer pessoa que não fez 5 anos de estudo, conseguiria ver, né? Isso tem a ver, você pode nomear como intuição? Muita gente faz isso, mas não é intuição. Isso é realmente um processo onde você vai se colocando na situação de atendimento para poder ver aquilo se manifestar. Então, uma pessoa que não tem a experiência, que não põe a mão na massa, tem isso? Não tem. Não tem. É com teoria ela consegue ver? Não consegue. Ela precisa de ter a experiência para conseguir ver por trás, para conseguir ver o que realmente esse meu cliente está relatando. Não é só com a boca. Né? Não é interessante isso, né? Porque a gente ouve muito, a gente vê as pessoas querendo dar conselhos, querendo... Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Né? A igreja só usa a hipnose, ela aprisiona, né? Sim, tem uma população aí que está realmente perdida e aprisionada. Está literalmente aprisionada e cai na mão de profetas aí, de pessoas, de pastores, de profissionais, de manipuladores, sei lá, que trazem alguma lógica, assim, porque eles têm algum conhecimento, né? Então muitos já são coaches, né? Então, assim, ser coach não é a questão, o que eu estou buscando nesse profissional, né? É só o conhecimento ou ele traz no seu comportamento, ele é uma pessoa que vê o ser humano como realmente ele é, com todas as vertentes desse ser humano. Quais são as todas, gente? O sentimento. O sentimento. Tem pessoas que estão morrendo já de velhice e não sabem, não se relacionaram, não entendem o que é essa essência do ser humano. Que quem trouxe a nossa visão, a nossa vida, isso é a ciência quântica. Foi a ciência quântica, né? E nós tivemos, no meu ponto de vista, um processo muito desenvolvido que foi no 2015, assim, 2016, 2017, foram anos de 2018, assim, propensos para uma mudança energética, para uma mudança de visão do mundo, que todo mundo, não indo pelo mesmo caminho, chegou a um desenvolvimento, a um olhar para uma mesma coisa que hoje a gente entende que não tem mais como fugir. Todo mundo já está falando sobre a Matrix, todo mundo já sabe disso, né? Então, cada um foi pelo mesmo estudo? Não, cada um na sua área hoje está tendo entendimento, inclusive dessas coisas de mundo paralelo, universo paralelo, né? Essas coisas assim que, na verdade, sempre estiveram na nossa frente, mas a gente não via. A gente não vê. O que são os universos paralelos? Né? São as N possibilidades que eu tenho de expansão. Né? Nós progredimos em etapas, em fases. Né? Tem a fase, então os véus vão caindo, né? se desintegrando, como na Bíblia. Então, assim, a gente pode falar que a Bíblia, né, é um processo de um trabalho de expansão para as pessoas começarem a entender que quando o véu cai, eu entro em contato verdadeiro com esse Jesus, com essa conexão, com esse mundo novo, que é muito real. Então, aí, hoje eu vejo assim, que existem profissionais, né, de psicologia que
que eu não fiz, eu resolvi desvincular isso, né? Porque eu sou coach e como coach eu uso as técnicas que qualquer profissional pode fazer aquilo. Só que eu tenho sim como pessoa, porque eu acho que eu já nasci com esse olhar voltado dessa forma. Eu tenho essa raiz do profissional de psicologia e eu me orgulho disso, eu reverencio, porque eu já procurei muitas profissionais, a gente vê a diferença que é da profissional que é psicóloga trabalhar com esse processo e do profissional que não é psicólogo, como eles trabalham. Eles têm toda a noção, eles passam, eles fazem um trabalho legal, mas de cura, mas existe bom, pelo menos assim, com a profissional que eu vejo, ela é psicóloga, a gente consegue chegar num denominador comum de cura mesmo, de fazer essa pessoa, na verdade, não cura do problema, mas a pessoa consegue desenvolver e usar essas habilidades, né? Porque assim, esses problemas viram habilidades, esse potencial, ela potencializa isso para sair da dor e entrar na habilidade, né? Então, o que eu ter vivido nesse caráter me fez desenvolver. E aí se eu saio da dor, eu pego a qualidade do hábito que eu desenvolvi, porque eu aprendi a lidar com gente difícil. E isso vai ser o meu diferencial, né? Então, assim, nós estamos aí podendo realmente tirar as pessoas da dor, da depressão, do suicídio, do problema, né? O que faz a pessoa ficar lá, né? Faz ela ficar lá, ir para vários tratamentos e para vários lugares onde as pessoas propõem uma ajuda na questão da dor, mas não tiram ela completamente, não fazem ela ver que aquilo faz parte da bagagem dela e ela tem que assumir aquilo como algo que vai lhe dar vai ser ela mesma e o potencial que isso vai fazer dela, né? Porque as pessoas falam assim, não vamos ficar falando dos nossos problemas. Quem tem problema precisa falar dos problemas. Porque é falando dos problemas que a cognição trabalha, a fala necessita. Não existe, não tem como trabalhar pensamento sem falar. Não tem como trabalhar cognição sem falar. Não tem. Então uma pessoa que fala, não vamos falar dos problemas, certamente ela está usando remédio, ela está se drogando. Então, assim, eu vejo que tem pessoas, melhor não ficar levantando isso. Por quê? Porque a pessoa sofre, ela sofre. E aí ela acha que tomando remédio, ficando dopada, ela tá curando e não tá curando, né? Ela tá indo pra morte. Remédios, drogas, qualquer artifício, né? Tem gente que usa a meditação para fugir da verdade. E a meditação, ela não serve para fugir da verdade. Ela serve para você encarar a verdade, para você ficar forte, para você ver, poxa vida, eu passei mesmo por isso, onde eu vou colocar essas pessoas? E ainda você vai ter a ajuda desse campo, né? Porque o campo familiar, o sistema familiar, né? E o campo morfológico, eles têm essa energia. E eu vou frisar aqui, né? Que é o que eu estudei, o que eu bato, não, meus filhos gatos. E é o que eu bato na tecla, né? Assim, as pessoas falam, mas esses bonequinhos se movimentam. Gente, eu tenho gente perto de mim que fala isso, tem coragem. Eu fico, ui. Bom, esses bonequinhos se movimentam, essa energia é a mesma energia que eu trago no meu corpo. Você é quente, gente. Por que você é quente? Você é quente porque você tem energia. Seu corpo é quente porque tem energia, porque tem movimento. Então, aonde tem movimento, tem energia, né? Por que aquilo está se movimentando? Porque a água, o vento, tá? Mas por que aquilo se conecta como tem que se conectar? Porque quando você coloca os pais da pessoa, você coloca o casal, os pais de cada pessoa, os pais deles vão para as pessoas corretas. Então, assim, isso é estudo. Isso foi percebido. Assim, e não é uma vez ou outra. É 100% das vezes. Não tem erro. Não, de vez em quando o bonequinho acerta. Não, é sempre, você fica de boca aberta. Então,
Até profissionalmente você fala, gente, isso é estranho. Não é estranho. Quando você começa a estudar a bainha de mielina, a energia, as sinapses que você tem e os corpos, né? Eles falam assim, a ciência quântica, né? Ela fala dos corpos, esqueci o nome, dos, gente, tá na ponta da língua, mas não tá sendo. Então, nós temos corpos energéticos, né? Que expande a mais ou menos 1 metro da gente. Tanto é que a gente tem essa coisa do espaço, né, entre as pessoas. A gente sabe até onde chegar, onde o outro nos incomoda. Que nós temos corpos energéticos. Bom, não vem na minha cabeça. Então, o que acontece? Essa expansão, essa energia que eu ainda mais quando, por exemplo, eu estou apaixonado, ou quando eu estou com uma ideia, né? A ideia, ela tem uma função que vem de uma sublimação sexual, tudo vem disso. Por quê? Porque todos os primeiros sentidos que nós tivemos foram de sentir, de prazer, né? E é muito gostoso sentir o corpo da gente, né? Muito gostoso comer uma coisa gostosa, muito gostoso beber água, muito gostoso, gente. Tudo é gostoso, né? Do corpo, tudo é gostoso. Se não tá bom, tem alguma coisa ali te dizendo alguma coisa, porque a sensação veio para que você consiga lidar com cada parte do seu corpo de forma prazerosa e ela flua, né? Aí a gente fala assim, mas vamos falar de chakras, de energia. Então, eles arrumaram essa forma holística, né, para nomear as coisas. Mas se a gente for pensar que se existe toda uma movimentação sináptica em mim, né? E o meu corpo está em movimento, meu sistema circulatório e tudo mais, tudo tal. Meu coração bombeia. Então, quer dizer, existe uma enorme fonte de energia em mim. Meu útero é uma fonte de energia, né? O útero é a coisa mais energética, né? Ele cria vida, né? Ele forma a vida. Tudo, né, se forma dentro de um ser, né? É muito fantástico isso, você entender que não é a questão, eu estou valorizando o útero da mulher, existe uma energia que favorece que aquele útero gere. É muito importante, né? E é natural. Vamos tirar o poder disso. Não vamos tirar o poder. Vamos falar agora e aqui e agora o que é real, né? Nós temos fontes geradoras de energia no nosso corpo e isso transcende só o corpo, tá? E aí, né, eu manifesto essa energia em tudo que eu faço. Em tudo, gente, em tudo, né? Até, qual é o primeiro produto nosso, né? Nossas fezes é nosso primeiro produto, é o que sai da gente. E o que sai da gente, se não é visto pelo outro de forma correta, natural, a gente leva isso daí. Então, muita gente tem, por exemplo, problema de achar que o outro nunca vai aceitar as coisas dele, porque ele acha que pode cheirar mal, né? Que é aquela coisa quando a mamãe tá tirando a fralda, que eu já falei aqui e eu vou continuar falando, porque é importante as pessoas se conectarem ou assimilarem essas coisinhas no que a gente manifesta, né? Então, assim, minha primeira manifestação saiu de mim, né? O que eu produzi? Uma coisa que saiu de mim. Primeira coisa que sai de mim que eu produzo são as fezes, né? Então, entra uma coisa e sai outra. Eu transformo aquilo, né? O meu corpo transforma aquilo e sai outra. E é uma coisa que se a mamãe não souber lidar com isso, eu vou achar que sempre o que vai sair pode causar incômodos. E pode mesmo, e vai causar muito incômodos. E então você tem que lidar com essa coisa do incômodo. Você não veio nesse mundo para agradar gregos e troianos, você não veio nesse mundo para cheirar bem. Aliás, o ser humano não cheira bem, por isso que ele precisa de pôr tanto perfume, né? Então, assim, vamos começar a lidar com as nossas verdades, entendeu? É essa a questão. Então é muito importante que as pessoas entendam esse processo, né? E parem de ficar falando ladainha aí que não tem nada a ver, né? Vai estudar essa parte e para de achar que é inconsciente. Até os próprios profissionais da área, por quê? Porque quando a gente estuda, no caso quando eu fiz psicologia, a gente aprende só as teorias básicas para ser um psicólogo. Então quando você mergulha num processo, por exemplo, de um estudo de psicanálise verdadeiramente, você não faz só o básico, que é
a faculdade, gente, a faculdade você sai cru. Você sai cru. Com 7 anos você consegue compreender mais o que tem por trás, tá? Até aí você consegue fazer o básico, ajudar uma pessoa, pelo menos não destruir ela, você já ajuda, tá? Agora, se você tem noção do quanto rico é o conhecimento junguiano, freudiano, lacaniano, né, de Lowen, de Reich, e conseguir trazer tudo isso para a verdade, para o seu conhecimento, coisa que assim me angustiava muito e eu não conseguia, por quê? Porque eu estava lá, eu estava na faculdade. Quando eu resolvi romper isso, sabe? E começar a buscar realmente o estudo e o que esse estudo me trazia de produção, eu comecei a encontrar profissionais que batiam com a minha forma de pensar. E o mais importante, davam resultados para os seus clientes. Gente, resultado. Então, eu entro nesses grupos de filhos de narcisistas e é um tal de quero morrer, e um alimentando o outro, coitadinho, não faça isso, você vai, sabe aquela coisa da autoajuda. Autoajuda, gente, é muito bom, mas não tira a pessoa da doença. Então, o que é doença, né? O que é, vamos falar sobre alcoolismo, sobre dependência. É quando você utiliza uma coisa que não te dá possibilidade de desenvolver no dia a dia, né? De produzir. Então, o que eu tenho que fazer para entender que eu não posso deixar aquilo que está se passando comigo, né, me deixar improdutivo. Porque se eu estou improdutivo, se eu estou sem movimento, isso não gera energia. E se não gera energia, eu estou entrando mesmo na morte, eu já estou lá. Então, como eu faço, né? Então, vou estar sempre nesse sistema de morte. Uma hora vai. Então, gente, esses meus vídeos é para isso mesmo. É porque eu amo o que eu tô falando. E eu, assim, tenho que falar pro mundo que existe sim como você sair das coisas. Eu também tive os meus problemas e eu me curei. E não foi não falando, foi falando e falando muito. Igual disco, sabe? Então, assim, quem tá perto de você acha que você ainda tá no trauma. E não, né? É como você lidar com essa fala, né? Você tá chorando, você tá com ódio, você tá com raiva, você tá falando a verdade. Agora, se isso gera... Por exemplo, se você ter tido uma família tóxica, problemas na sua família, gera nas pessoas que elas comecem a lidar com os problemas dela, aí isso é um problema delas, não seu. E você tem que ter propriedade e ter esse entendimento, entendeu? E vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo.